comprar ou alugar um imóvel em Portugal. Se você está pensando em morar aqui, com certeza essa dúvida já passou pela sua cabeça. Como o mercado imobiliário é uma das áreas mais críticas aqui neste país, principalmente para os imigrantes, a dificuldade de achar um imóvel é muito grande. Então, sempre vem aquela dúvida das pessoas que podem, de alguma forma, comprar um imóvel. Mas qual será a melhor opção? Comprar ou alugar? Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Edilene Gualberto, advogada, assessora migratória aqui em Portugal, e hoje, baseado na minha experiência pessoal e também como advogada e assessora migratória, que já assessorou muitas pessoas para conseguir um imóvel aqui, e vou te passar quais são as vantagens e as desvantagens de cada uma das modalidades. E antes de começar, eu quero saber, você está mudando para Portugal? Já tem um imóvel? Quer comprar? Quer alugar? Coloca aqui nos comentários para mim, só para eu entender qual é a sua situação. Uma das etapas mais importantes de uma mudança de país, certamente é onde vai morar. Mas eu compro um imóvel lá ou eu alugo um imóvel neste primeiro momento? É por isso que hoje eu vou começar enumerando para vocês as vantagens e as desvantagens de cada uma das formas. Então vamos falar das vantagens de alugar e comprar. E depois vamos falar das desvantagens, tanto do aluguel quanto da compra. E se você ficar com dúvidas, não deixe de comentar para que eu possa entender e também te responder. Primeiro, quais são as vantagens do aluguel, chamado arrendamento aqui em Portugal? O arrendamento tem sido uma das opções mais procuradas por brasileiros. E tem, claro, algumas vantagens e algumas justificativas para isso. A primeira delas é um investimento financeiro menor inicial. Então, quando você vai alugar um imóvel, ainda que hoje cobre muitas rendas e calções e garantias, o investimento certamente é muito menor do que o investimento na compra de um imóvel, seja à vista ou seja financiado, porque tem que dar entrada. Então, o investimento que você precisa colocar para o aluguel inicial é muito menor. Então, essa é uma das vantagens. E você sabia que aqui, condomínio e impostos são pagos pelo proprietário? Então esta é uma segunda vantagem. Você, por exemplo, não fica responsável por pagar o condomínio e os impostos. E não é baixo. O imposto sobre a renda, por exemplo, ele varia de 10% a 28%. Mas a maioria paga sobre esse valor mais alto, porque é de acordo com o tempo de contrato. Então, para um contrato ser de 10%, por exemplo, ele tem que ser para aí uns 30 anos, o que é muito difícil de acontecer atualmente. Olha uma terceira vantagem. Se alguma coisa estiver avariada, quebrada, se tiver que reparar, tiver que consertar, tiver que trocar alguma coisa que já tenha no imóvel quando você alugou, na maioria dos casos é o senhorio quem troca. Aqui é muito comum que os proprietários façam os cuidados essenciais do imóvel, tenham um contato bem próximo e também tenham profissionais de manutenção da confiança deles. Claro que às vezes um proprietário ou outro já não mora mais aqui, está sob administração de alguma imobiliária, mas até algumas imobiliárias que fazem gestão de imóveis costumam contratar as pessoas que farão a manutenção do imóvel, ou seja, é mais uma vantagem e menos uma despesa para você. Uma quarta e última vantagem, que para mim é bem grande inclusive, é não ficar preso ao imóvel, ficar preso àquele local, àquela cidade assim que você chegou. Então, se você chegou, não gostou muito do apartamento, não gostou muito do lugar, não gostou muito da região, você não está preso. No aluguel, depois de alguns meses, você pode rescindir. Mas e se você comprar? Como é que você vai abandonar? Agora vamos falar das vantagens da compra. Para a compra eu enumerei 5 vantagens que eu acho muito bacana para quem pode comprar o imóvel aqui. A primeira delas é a estabilidade financeira. Principalmente para quem compra à vista. Comprou, não tem dívida mensal, está tranquilo, fica estável financeiramente. Ou se você fizer um financiamento de renda fixa. Porque aí você sabe que é só aquela parcela e é aquilo que você vai pagar. Então, uma grande vantagem, principalmente para quem acaba de chegar no país, ter uma estabilidade financeira. Uma segunda vantagem para você que tem a intenção de buscar um financiamento. Como o valor dos aluguéis estão muito altos, a chance da parcela ser bem menor para um imóvel semelhante a um alugado é muito grande. É muito comum vermos aqui parcelas de financiamentos bem menores do que o valor do aluguel. Então, é uma boa vantagem para quem puder comprar. Outra coisa é a estabilidade de endereço. Cada vez que a gente muda é um transtorno, não é? Diz para mim, o que você tem que trocar? O carro, as suas associações, eu tenho que trocar endereço na ordem dos advogados, tem que trocar o banco, tem que trocar os órgãos públicos. Então, assim, se você chegou e já fez tudo com aquele endereço, você está estável com ele. Você não tem que ficar trocando. Enquanto no aluguel, cada vez que você mudar, você tem que fazer todas as trocas. Uma quarta vantagem é a sua liberdade para reformar.
Liberdade para mudar uma parede, para pintar, para tirar uma porta, para trocar o piso, para mudar aquela casa de banho com banheira. Então, assim, para mim, uma das maiores vantagens é de fato essa liberdade que você tem de fazer a reforma que você quiser e de deixar o apartamento do jeito que você quiser. E uma quinta vantagem é o seu aumento patrimonial. Pensa, você que tem o dinheiro guardado no Brasil, consegue comprar um imóvel aqui em Portugal, um país que é extremamente disputado, que a oferta é muito menor do que a procura. Você valorizou o seu patrimônio, você tem um imóvel que raramente vai ficar desocupado e que ainda que você não esteja morando nele, você consegue alugar. É uma baita vantagem patrimonial e um grande investimento. Agora vamos falar das desvantagens, como tudo na vida tem vantagem e tem desvantagem. São os dois lados. Quais são as desvantagens, na minha opinião, sobre alugar um imóvel aqui em Portugal? A primeira desvantagem hoje, pessoal, é o alto custo destes aluguéis. Está tão alto e ele impacta muito o custo de vida. Então, para quem acaba de chegar, muitas vezes a reserva financeira fica no aluguel, ou os primeiros salários que são baixos mal pagam o aluguel e as despesas essenciais. Então, de fato, isso é um grande impacto hoje e uma das maiores desvantagens do arrendamento aqui. É procurar bastante, tentar um bom custo-benefício, afastar um pouco dos grandes centros e tentar fugir um pouco dessa grande alta que a gente tem visto. Uma segunda desvantagem do aluguel é o proprietário pedir este imóvel enquanto você está lá. Tem prazos, claro, todos precisam cumprir prazos, tanto você quanto o proprietário. Aqui em Portugal, inclusive, para pedir com menos de 3 anos, só se for para ele ou parentes de primeiro grau. Do contrário, com menos de 3 anos, ele não pode pedir. Mas existe sempre o risco. Ainda que passe os 3 anos, se você gostou, se acomodou, seu filho estuda perto, está na maior tranquilidade, de repente vem o proprietário e diz: eu quero o imóvel de volta. Então, essa também é uma desvantagem do aluguel. E para aquilo que era uma vantagem na compra, é uma desvantagem aqui no aluguel, que é a impossibilidade de reformar, de mudar. Então, como o imóvel não é seu, como é que você vai fazer grandes melhorias, grandes benfeitorias? Inclusive, tem contratos de aluguel aqui que prevê que não pode trocar a cor da parede, que não pode fazer furos na parede. Então, e se você fizer, você tem que deixar tudo como estava quando sair. No Brasil também tem contratos assim, mas eu tenho visto bastante aqui. Ou seja, quase zero a sua possibilidade de reforma neste imóvel, de trocar coisas que você gostaria. Então, fica aí mais uma desvantagem. E a quarta, que pode ser vantagens para alguns e desvantagens para outros, é a de talvez ter que se mudar muitas vezes. Então, eu estou num contrato de aluguel, a casa não é minha, o proprietário pediu, está com problema de vazamento, o prédio é ruim, então eu corro o risco de ter que mudar muitas vezes. Para quem gosta desse ritmo de mudança, ok, mas para quem não gosta, isso pode ser mesmo uma tremenda desvantagem. Vamos enumerar agora as desvantagens da compra? Separei aqui 5 tópicos para falar com vocês. E o primeiro deles, como desvantagem, é que o seu investimento inicial vai ser bem mais alto. Ou você vai comprar à vista e vai desembolsar o montante todo, ou você vai financiar. Mas se você é estrangeiro, não tem renda declarada em Portugal, vai ser muito difícil você conseguir um financiamento de mais de 70%. Ou seja, pelo menos 30% você vai ter que dar de entrada no ato. Então, essa pode ser uma desvantagem. Lembrando ainda que se você estiver mudando agora, você ainda precisa de uma reserva financeira para os primeiros meses no país. Então, prepare-se financeiramente para isso. Uma segunda desvantagem é que este imóvel pode desvalorizar se houver uma mudança significativa no cenário imobiliário. Veja bem, hoje você compra um imóvel por 400 mil euros numa região supervalorizada. Pode ser que daqui 3 anos tenha uma crise no país e esse imóvel que no passado custou 200, hoje custa 450, pode chegar a 300, 250, 200, vai saber. Então, uma desvantagem é que esse imóvel pode sofrer uma desvalorização, principalmente nessas épocas de alta, onde a gente compra um imóvel muito valorizado e existe sempre este risco. Já a terceira desvantagem ainda tem a ver com os reparos. Neste caso, se você é proprietário, todos os custos são seus mesmo. Não tem o que fazer. Quebrou a máquina de lavar louça, quebrou a máquina de lavar roupa, quebrou o frigorífico. E aí, o que vai fazer? É você. Só cabe a você. Tá com vazamento, piso estufou, é o último andar, choveu muito, teve vazamento. Isso tudo vai ser com você. Quarta desvantagem é que, como eu disse no início, os condomínios e os impostos são por conta dos proprietários, ou seja, quem é que vai pagar os impostos? E o condomínio, se for proprietário? E a quinta desvantagem é uma menor flexibilidade de mudança. Não disse que para uns é vantagem, para outros é desvantagem? Então, se você gosta de mudar, conhecer outros lugares, sair, você já não vai ter toda essa flexibilidade. Afinal, o imóvel é seu. Para você ir para outro, ou você vende ou você aluga, e aí vai ter que pagar aluguel em outro lugar.
Nem sempre isso é cômodo para as pessoas. Então, tá aí 5 desvantagens da compra de imóvel sob a minha ótica, sob a minha visão. Se você quer saber mais sobre Portugal e as notícias que podem impactar os seus planos de imigração, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixa seu like neste vídeo, assim eu entendo se o conteúdo está sendo interessante para você. Uma reflexão pessoal agora, no nosso papo sério de final de vídeo é: analise você. O que é importante dentro de você? O que é importante para sua família? Independente das vantagens e desvantagens que eu coloquei aqui. Até porque você deve ter percebido que o que é vantagem para um é desvantagem para outro. Então é importante ver o que é importante para você. Eu conheço muita gente que não consegue viver no aluguel, fica desesperado de pagar aluguel, quer ter a casa própria. E eu conheço muita gente que sequer se preocupa com a casa própria, prefere viver de aluguel, mudar, ir para outros lugares, não estar preso no ambiente. Então é muito importante olhar para você. Mas seja lá qual for a sua decisão, a minha única dica é: não chegue no país sem um imóvel previamente comprado ou alugado. O mercado está realmente difícil, realmente concorrido, e se você chegar sem, você vai entrar em desespero e acabar fazendo um negócio ruim. Não deixe que isso aconteça com você, tá bem? Me segue no Instagram para mais dicas, no @edilene_gualberto. Lá eu sempre falo sobre o mercado imobiliário e eu espero ter tirado as suas dúvidas sobre este assunto. Se não tirei, deixa nos comentários, por favor, que eu vou ter muito prazer em te responder. Eu sou Edilene Gualberto, advogada, assessora migratória em Portugal. Te encontro no próximo vídeo. Um grande abraço.